Uma coisa é eu ter o meu posicionamento político. E eu tenho. Votei sim no Bolsonaro, sou de direita, compactuo com alguns ideais dele. Concordo 100%? Não. Como, eu não concordo 100% com a minha esposa, vou concordar 100% com o candidato. Claro que não. Você tá entendendo? Só que aquilo, você tem que entender que, diante de possibilidades que são abertas a você, dentro das suas convicções políticas, ideológicas, você vai escolher aquela que mais esteja próxima às suas, e tá tudo certo. Esse é o jogo democrático, é assim que funciona o cenário democrático. São as pessoas entenderem que existem lados diversos e que, por suas preferências, por suas escolhas, cada um escolhe um lado. Óbvio que algumas pessoas escolhem o lado X ou o lado Y porque ela está tendo algum tipo de benefício, algum tipo de incentivo, seja ele legal ou ilegal, mas está tudo bem. Esse é o jogo democrático. E quando eu comecei a ver várias pessoas compartilhando, não, vamos alegar o artigo 142, vamos alegar isso, vamos parar, vamos fazer e acontecer. Eu comecei a analisar, né? Eu falei, cara, peraí, eu também estou insatisfeito com a derrota, ótimo. Ok. Se tiver algum tipo de fraude, algo que venha ferir a lisura do processo eleitoral, eu também acredito certamente que deve ser apurado sim, entendeu? Só que eu não posso ser aquela criança mimada que eu não gostei da escolha da maioria do povo. Eu levanto uma bandeira. Eu vou levantar uma bandeira que eu tenho que atacar. Por quê? Porque pode acontecer o contrário também. Pode ser que daqui a um tempo o meu candidato ele seja eleito e o outro lado, insatisfeito, queira atacar. E outra, né? Uma coisa que eu falei que gerou muita polêmica. Eu falei, cara, eu tenho meu filho, tenho minha família, eu moro aqui no Brasil. Eu votei no outro candidato? Não. Mas eu desejo que ele faça um bom governo. A gente mora aqui. Porque se ele fizer um péssimo governo, quem vai se ferrar sou eu. Claro. Porque a vida dele tá feita, Se o barco afundar, a gente tá junto. A vida dele tá feita lá. Ele tá com a aposentadoria dele garantida como presidente. Eu imaginei que isso fosse gerar polêmica e eu até compacto do mesmo ideia que você. Não tem mais jeito, a gente tá aqui. Cara, gerou. Agora é óbvio. Quer dizer que uma coisa é, gostei dele ter sido eleito? Não. Me agradou? Não. Mas segue o barco, hombridade acima de tudo, parabéns por você ter vencido. Segue o barco. Mas teve isso, teve aquilo, teve o tribunal, teve X, teve Y, beleza. Tá, mas o cara não tá lá? Se teve qualquer coisa comprovada sobre isso, vai ser investigado? Vai. Quero que seja investigado? A fundo. Mas enquanto o cara estiver lá, eu torço para que ele faça um bom governo sim, porque eu tô pensando no meu futuro, no futuro da minha família que tá aqui no Brasil. Aliás, eu moro aqui, entende? E eu falei dessa forma. Algumas pessoas entendem errado, né? Entende isso. Mas eu me posicionei hoje como professor, falando a respeito do artigo 142, porque havia várias pessoas dizendo, não, mas tem que esperar 72 horas, tem que esperar tantas horas. Eu falei, gente, cara, que Constituição é? Eu te juro. Pegou pra ler? Cara, eu falei com o Arthur Damasceno justamente por isso. Eu falei, cara, eu reli. Eu falei, Arthur, tem alguma jurisprudência, alguma doutrina, tem alguma coisa nova que eu desconheço? Porque, cara, eu disse sinceramente, eu não tô compreendendo o que a galera tá falando aí. E você vê gente, cara, tecnicamente inteligente falando umas besteiras dessa. Eu falei, cara, mas peraí, vamos pesquisar. Porque na dúvida, irmão, eu jogo no Google. Comecei a pesquisar. E de fato era aquilo que eu tava falando. Você vai fazer, eu quero uma intervenção militar. Beleza. A intervenção militar, as pessoas estão achando que intervenção militar é assim, tipo, o meu irmão me bateu, eu vou chamar, mãe, meu irmão me bateu. Não, intervenção militar, ela é uma circunstância absolutamente excepcional. E quando é que ela ocorre? Para garantia dos poderes constitucionais. Por exemplo, quando um poder tenta acabar com outro. Aí quando eu falei isso, aí muita gente falando, mas o TSE, mas isso, mas aquilo. Gente, beleza. Teve algo comprovado? Não. Podem ter se utilizado de toda a máquina política, judiciária, para poder fazer algo do tipo? Podem. Mas assim, se tivesse algo flagrante, certamente teria acontecido. Ponto. Do mesmo jeito que algumas pessoas falam assim, mas o Bolsonaro, ele é bandido, ele fez e aconteceu. Eu falei assim, gente, com a mídia batendo no cara, com a esquerda batendo no cara, com a falsa direita que se uniu com a esquerda para tentar tirar o cara, todo mundo batendo no cara e ele sozinho, e ninguém achou nada. É porque não tem. É porque não tem, pô. Se tivesse, tinha tido. Acabou, pô. Tinha sido exposto. Com certeza. Com certeza, fato. Né? Mas, voltando. Então, se certamente tivesse alguma coisa, você pode ter certeza que a equipe do cara tava caçando isso com sangue nos olhos. Óbvio. Aí eu falei, então, não encaro nessa possibilidade. A segunda era, quando em caráter emergencial você tem uma necessidade a uma resposta armada, alguma agressão armada estrangeira.
Estamos tendo isso? Não. Não. E a terceira é quando a gente tem a segurança pública insuficiente. E aí você precisa de uma intervenção para garantia da lei e da ordem. E aí é que entra uma certa fragilidade. O que nós estamos vivendo hoje, eu posso evocar essa terceira possibilidade? Não. Eu não posso. Mas se tivesse uma desordem generalizada no Brasil, poderia ser alegado isso? Pode. Mas aí a intervenção militar seria por essa bagunça generalizada e não por conta do Lula ter sido eleito. Então, assim, são coisas distintas. Ah, mas você teve fraude nas urnas, pode chamar o militar? Não. Gente, o pessoal tá achando que a justiça é igual o TikTok, que o cara faz assim, ó, e o quarto aparece arrumado? Não. Gente, princípio do devido processo legal, due process of law. Você tem que obedecer o devido processo legal. Então, você tem que fazer o quê? Se teve fraude, vai ser investigado. Depois de investigado, vai ser feito o quê? Coletado todos os elementos de informação. Vai ser mandado para quem é o titular da ação penal. O titular da ação penal decide se vai oferecer. Uma vez oferecendo aquela denúncia, vai ser julgado. E eu tenho que dar o quê? Direito à defesa, artigo 5º, inciso 55. Aos litigantes de processos administrativos acusados em geral seriam assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios de recurso a ela inerente. Você vai ter uma marcha processual em cima disso. Não é instantâneo. Simplesmente fala assim, agora sai e acabou. Não é, vai ter um processo em cima disso. Acredito que todas as fraudes vão ser apuradas? Sim. Eles querem mais é que apurem todas as fraudes. Só que não é instantâneo. As pessoas estão acreditando que tudo é muito instantâneo. Acabou, é na hora que eles querem, pronto, acabou. Igual criança mimada. E não é. Então, assim... Eu sempre falo, mas quando soltaram o Lula? Eu falei, então, nesse momento vocês tinham que ter parado as estradas, vocês tinham que estar fazendo manifestação. Era lá atrás. Lá atrás. Só que agora o cara foi eleito, irmão. Ele tá com ali, ó. Tá com o diplominha dele bonitinho debaixo do braço, só esperando para assumir. Agora é transição e esperar. Exatamente. Então, por isso que eu falei, não é só você alegar o artigo 142, porque muita gente acaba repetindo informações que pseudos inteligentes, intelectuais falaram na internet. Só que não pode. As pessoas têm que ter o cuidado. Porque sabe o que acontece? Se a informação é algo que me agrada e é algo que vai fomentar o meu desejo, as pessoas jogam para frente, elas não procuram saber a origem e a fonte. Eu procuro estudar a fundamentação, Danilo. Eu vou te falar que é um pouco mais grave do que isso. Porque, por exemplo, se eu quero prejudicar você, qualquer informação que chegue até mim que prejudique você, eu não vou nem contestar, eu vou jogar adiante. E acabou. Eu fui um opositor ferrenho da esquerda, da campanha do Lula. Eu perdi 4.500 seguidores em uma semana. Selecionou, né? Eu perdi por quê? Porque eu bati de frente, entendeu? Eu fiz valer o meu direito à manifestação, enfim. E aí, quando eu falo as regras do jogo, aí as pessoas querem bater de frente. Aí vem o outro e fala assim, mas ele não obedeceu quando ele saiu da cadeia, então a gente não tem que obedecer. Eu falei, cara, aí você vive numa anarquia. Aí você não vive numa democracia. E assim, a democracia, eu faço uma análise como se fosse um jogo de futebol. Irmão, às vezes a gente ganha, às vezes a gente perde. Certo, se você for Flamengo, aí tá sempre ganhando. Aí a gente ganha sempre, entendeu? Saudações rubro-negras. Entende? Agora, infelizmente, a gente vai ter que aguardar. Se não tiver nada que comprove, a gente vai ter que aguardar. A gente vai ter que ter a paciência de um vascaíno querendo subir. Entendeu? Eu gostei desse. Gostou, não gostou? Vai virar corte. Cara, a gente vai ter que ter a... Corta! Vou fazer um rio disso aí, cara. Cara, pode fazer. Me marca que eu compartilho. Então, assim, a gente de fato vai ter que ter essa paciência e essa perseverança. Só que se você perceber, o cenário político hoje, a direita acordou. A direita, ela está, de fato, exercendo a função dela de direita. E agora sim a gente tem que, de fato, exercer uma oposição. E o que é exercer uma oposição? É cobrando quando deve ser cobrado, é analisando a lisura de todos os procedimentos, é vendo se, de fato, tudo está sendo feito de acordo com a lei. E, óbvio, se percebeu que algo vai ser bom para a sociedade... Eu não vou embarrear aquilo. Isso, porque assim, a oposição que a gente vê a esquerda fazendo é diferente. Eles querem tudo contra, nega tudo, por exemplo. Independente se é bom ou não para a população. Auxílio tal, a esquerda nega. Aí depois eles falam que não negaram. Tal coisa que é boa para a população, eles negam, eles votam contra. Só pelos fatos... Não é ser do contra. Isso é ser do contra. Ser do contra não é ser oposição. Ser do contra, eu vou negar tudo para que ele se prejudique. Essa é a mentalidade de esquerda. Não. Ser oposição eu vou ser oposição, eu vou cobrar tudo que deve ser feito. Eu vou cobrar tudo que deve ser feito.
dentro da legalidade, dentro da Constituição, eu vou cobrar. Agora, se você trouxer um projeto que seja muito maravilhoso para a sociedade, cara, tem mais a que ser aprovado mesmo, e acabou. Isso é ser oposição, e não ser do contra. As pessoas confundem muito isso, sabe?